Olá, meus amigos. Deixe-me começar este vídeo te fazendo uma pergunta. Você sabe exatamente o significado da Páscoa? Por que eu levanto esta questão? Simples. Porque praticamente todos os cristãos comemoraram a ressurreição de Jesus no domingo. Mas isto é apenas um símbolo relativo ao que deve acontecer com cada um de nós. Por isso disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que insistir em salvar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. É da nossa responsabilidade passar pela Páscoa, pela morte e pela ressurreição do Espírito de Cristo na carne. Porque foi exatamente isso que Jesus ilustrou com a sua morte lá na cruz. Porque Jesus já havia passado pela Páscoa, lá no batismo, símbolo da morte e da ressurreição do Espírito de Cristo no homem. Quer que eu prove? É claro que eu provo, meu amigo. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Bom, se os mortos precisam ressuscitar, podemos entender que todos os seres humanos precisam passar pela morte e pela ressurreição, símbolo da Páscoa. Sim, meu querido amigo. Neste caso, veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Talvez esta seja a sua indagação. Sim, mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Você sabe a resposta? Não? Paulo nos dá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Não é o corpo humano que há de ressuscitar lá no cemitério, mas o corpo espiritual de Cristo, que ressuscita nos homens, meu querido amigo. Este é o símbolo da Páscoa, símbolo do batismo. Morte e ressurreição acontecem em vida, não após a decomposição destes corpos humanos lá no cemitério. Veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, não enterrados no cemitério. Os apóstolos receberam vida. Sim, este Espírito de Cristo ressuscitou em cada um deles. Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Eles foram ressuscitados, mas nenhum deles havia passado pela morte literal deste corpo, sendo enterrado no cemitério. Porque a morte e a ressurreição é um símbolo relativo ao nascimento do Espírito no homem. Porque o homem que ainda não despertou da sua verdadeira identidade espiritual se encontra morto em seus pecados. Após o ser humano vir a nascer de novo, ser gerado por Deus, ele deixou de ser morto, porque agora ele possui vida em si mesmo. Porque Cristo é a verdadeira vida espiritual do homem. Por isso disse Paulo: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu que estou vivo, mas sim Cristo que está vivo através de mim. Por isso afirmou o apóstolo Paulo: nós possuímos a mente de Cristo, porque já não era mais eles que estavam vivos, e sim Cristo a partir daquele momento. A partir do momento que o homem alcança a ressurreição dos mortos, já não é mais ele que está vivo, e sim a sua verdadeira identidade espiritual, que é Cristo, que ocupa o seu lugar. Você quer que eu prove? Mas é claro que eu provo, meu querido amigo, com o maior prazer. Veja o que consta no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 33 e 34. Eis que nós subimos a Jerusalém, disse Jesus, e o Filho do Homem, preste atenção, será entregue nas mãos dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Escarnecerão e o açoitarão e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Preste atenção neste mistério. O Filho do Homem seria entregue para ser morto, não o Filho de Deus, meu querido amigo. São as palavras de Jesus que você deve levar em consideração.
não do seu líder religioso. Disse Jesus, e o Filho do Homem será entregue, não o Filho de Deus. Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 39 e 40. Ao que Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Veja agora. Portanto, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, preste atenção, no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem, não Cristo, Filho de Deus. Cristo não morre, a carne, o corpo morre. Assim, o Filho do Homem estará 3 dias, disse Jesus, e 3 noites no coração da terra. Jesus disse que ele estaria enterrado por 3 dias e 3 noites. Preste atenção neste mistério. 3 dias e 3 noites. Porém, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 33, 34 e 37, diz: E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a face da terra, até a hora nona. E na hora nona, Jesus exclamou, e Jesus, dando um grande brado, expirou. Diz as Escrituras que Jesus morreu na sexta-feira, sim, às 3 da tarde. Preste atenção. Jesus morreu na sexta-feira, às 3 da tarde. Agora vamos ver quando ele ressuscitou. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Diz as Escrituras que a Maria Madalena foi no domingo de madrugada. Ainda estava escuro e Jesus já havia ressuscitado. De sexta-feira às 3 da tarde a domingo de madrugada, deu 1 dia e meio, não 72 horas. Aí você pode afirmar, mas ele morreu na sexta, sábado e domingo. Dá 3 dias. Mas veja, meu querido amigo, não me entenda mal. Jesus disse que estaria 3 dias e 3 noites. O que é 3 dias e 3 noites para você? Sexta-feira de noite, sábado de noite. Ele não ressuscitou na segunda-feira, no domingo, então deu apenas 2 noites. Mas Jesus afirmou que estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Se isso não aconteceu, podemos entender que isto é apenas uma parábola, uma metáfora. Assim como Jesus disse que o reino dos céus era semelhante a um grão de mostarda. É óbvio que o reino dos céus nada tem a ver com grão de mostarda. Neste caso, podemos entender perfeitamente que a morte humana de Jesus foi apenas um símbolo relativo ao que acontece a nível espiritual com cada um de nós. Porque todos os apóstolos haviam passado pela morte e pela ressurreição. Porém, nenhum corpo humano deles havia passado pela sepultura. E mesmo assim, todos já haviam ressuscitados. Este foi o caso de Jesus, porque esta morte e ressurreição já havia acontecido aos 30 anos, quando o Espírito de Cristo veio do alto sobre ele. Ali já não existia mais Jesus de Nazaré, e sim Jesus o Cristo, Filho de Deus. Ali aconteceu a morte e a ressurreição. Quero que eu prove? Mas é claro que eu provo. Livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro, sim, já havia sido morto desde o princípio da fundação do mundo. Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Biblicamente falando, o mundo já existe há 6.000 anos. Como que isso é possível? Simples. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28. Saí do Pai, disse Jesus, e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Como assim outra vez? Ele já esteve aqui antes? É óbvio que sim, porque estamos falando do Espírito de Cristo, não do nascimento da carne e do sangue. O Espírito de Cristo, assim como esteve sobre Jesus, já esteve sobre os profetas. Veja, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quem que ele era? Vamos ver? Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 11 e 12. Indagando, que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava sobre os profetas, o Espírito Santo enviado do céu. Este Espírito de Cristo que veio sobre Jesus, anteriormente já havia
estado sobre os profetas, já havia descido do céu também sobre os profetas. Repito, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava sobre os profetas, o Espírito Santo enviado do céu, da mesma forma que Jesus recebeu este Espírito de Cristo lá no batismo, vindo do alto sobre ele, já havia acontecido com os profetas. Por isso Jesus disse que saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo. Sim, este Espírito de Cristo já havia estado sobre a vida dos profetas e dos patriarcas. Veja, meu querido amigo, o que consta no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 33 e 51. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem é este pão do céu? É o Espírito de Cristo que vem do alto. Este pão que você deve comer se chama o próprio Espírito de Cristo. Você deve se alimentar deste Espírito. Sim, as palavras que vos tenho dito são Espírito, disse Jesus. Essas palavras da verdade, que contêm a vida eterna, é o próprio pão do céu, que é o próprio Espírito de Cristo. Repito, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Toda pessoa que recebe este Espírito de Cristo deixa de ser considerado morto, porque passa a ter vida em si mesmo. Porque este pão é o próprio Cristo. Sim, meu querido amigo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Mas veja, que curioso. Para a surpresa de muitos, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41 e 42, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós o conhecemos? Como, pois, diz ele desci do céu? Porque não estava falando do corpo humano que havia sido gerado no ventre de Maria. Estava falando do Espírito de Cristo, que havia descido do alto sobre ele. Aos 30 anos, Jesus passou a ser Jesus, o Cristo, quando ele se alimentou deste pão vivo que desce do céu. O mesmo deve acontecer comigo e com você, porque já havia acontecido antes de Jesus com os profetas, porque os profetas já haviam recebido este pão que desce do céu. Veja o que consta no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder. Este Espírito, sim, do Senhor repousou sobre Jesus aos 30 anos lá no batismo. Ele, logo saindo da água, olhou para o alto e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Isto se consumou aos 30 anos, quando ele comeu deste pão do céu. Veja, no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Assim como aconteceu com Jesus, o profeta Isaías também foi ungido. O Espírito do Senhor, como veio sobre Jesus, também desceu sobre o profeta Isaías. Mas isso não aconteceu quando o menino Isaías nasceu, assim como não aconteceu quando o menino Jesus nasceu, mas sim quando o Espírito de Cristo foi gerado em cada um deles. Porque necessário vos é nascer de novo. Tanto Jesus quanto os profetas nasceram de novo, quando receberam este Espírito de Cristo que veio do alto. Conforme consta no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Aos 30 anos, ele se tornou o Cristo, assim como já havia acontecido com os profetas. Quer que eu prove? É claro que eu provo, com o maior prazer, meus queridos amigos, para ajudá-los a chegar ao pleno conhecimento da verdade. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, diz: e eis que sobre vós, preste atenção, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, disse Jesus. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder, revestido deste Espírito de Cristo, como havia acontecido com ele e com os profetas. Também, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, diz: então, depois desses eventos, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Este Espírito de Cristo seria derramado sobre todos os povos.
todo mundo teria a oportunidade de se tornar o Cristo. Porque todo que recebe este Espírito do alto é revestido da pessoa de Cristo. A partir de então, como o próprio Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive através de mim. Todo aquele que recebe este Espírito se torna um filho de Deus. Quer que eu prove? Sim, meu querido amigo, eu vou provar. Livro de Isaías, capítulo 32, versículo 15. Até que sobre nós, disse o profeta Isaías, o Espírito seja derramado do alto. Sim, o profeta Isaías também estava esperando nascer de novo, ser gerado por Deus através desse Espírito que vem do alto sobre os homens. Disse ele, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Isso significa que os profetas já haviam se tornado filhos de Deus. Porque todo aquele que recebe este Espírito passa a se tornar exatamente, veja quem. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Este pão do céu é este Espírito de Deus, que é o próprio Cristo, conforme consta no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho? Sim, quem tem esse Espírito de Deus, tem a vida. Mas quem não tem o Filho de Deus, que é este Espírito, que é este pão que desce do céu, não tem vida em si mesmo. Todo aquele que recebeu este pão do céu e se alimentou desta palavra da verdade, tem vida em si mesmo. E sim, desta forma se tornou filho de Deus. Quem tem o Espírito de Deus se tornou filho de Deus. Todos os profetas eram filhos de Deus. Jesus foi o primeiro a pronunciar publicamente, a admitir que ele era filho de Deus. O que aconteceu? Se escandalizar. Porque ninguém podia tomar esse título, afirmar que era filho de Deus. Mas todos os profetas eram filhos de Deus. Porque haviam sido gerados por Deus através deste novo nascimento, deste Espírito que veio do alto, que é este pão do céu, que Jesus afirmou que nós devemos comer para ter vida eterna. Veja, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ela será manifesta quando recebermos este Espírito que vem do alto. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, para encerrar, diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus era filho de Deus porque ele era o Cristo. Se você vir a se tornar filho de Deus, você será quem? Senão o próprio Cristo, meu querido amigo. Sim, porque existe apenas um único Espírito, o Espírito de Deus, que vem do alto sobre os homens. Todos que recebem este Espírito se tornam filhos de Deus, assim como Jesus se tornou filho de Deus, assim como Paulo passou a se tornar o próprio Cristo, assim como o Espírito de Cristo havia descido sobre o alto, sobre os profetas. O mesmo deve se repetir com cada um de nós. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Sim, as pessoas até hoje não aceitam a verdade que nós podemos se tornar exatamente o próprio Cristo. Jesus disse, sede como eu sou como o Pai. Pai, não peço que os tire do mundo, mas assim como eu e tu somos um, sejam eles um em nós, porque só existe um Espírito de Cristo. Todos que nascem de novo se tornam exatamente este Cristo, o verdadeiro e o único Filho de Deus. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.